Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos assentar. Como a gente tem conversado, toda terça-feira, sobre um trecho da Palavra de Deus, para nos educar, para ir nos transformando, para ir nos evangelizando. Hoje, o que eu gostaria de conversar é como que eu me situo diante da Palavra de Deus. Isso é uma coisa para a gente poder pensar, Qual é a minha atitude diante da palavra? Às vezes a palavra fica aqui e eu sigo a minha vida para cá. Quando a gente vê toda a sequência da liturgia de domingo, a gente observa como é que a igreja, ela nos educa. Se vocês acompanharam a missa de domingo, vocês viram que tinha uma leitura do Deuteronômio, Antigo Testamento, quando Moisés vai orientar o povo, eles vão tomar posse da terra prometida e vai lembrá-los da palavra de Deus que foi dada, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando ele vai relembrar para eles o decálogo, os 10 mandamentos. Se eu apertar bem aqui, talvez todo mundo não lembre mais dos 10 mandamentos. Não vou fazer isso, Mas se eu apertar apertadinho, é capaz de a gente não lembrar direito disso. Depois a gente tem um salmo que pergunta: quem é que vai habitar na casa do Senhor? Depois nós temos a segunda leitura, que é Tiago, que fala: não vos enganeis, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. E aí vem Jesus no Evangelho, e já falei com vocês, que sempre que vocês ouvirem Jesus questionar, ele questionou o fariseu, você se coloca no lugar do fariseu, questionou alguém, um samaritano, qualquer pessoa que ele tenha questionado, se coloque no lugar daquela pessoa que Jesus fez a pergunta. Porque a palavra de Deus, ela tem sempre que trazer para nós, nos colocar a nossa vida em aberto diante dele. De como é que nós estamos? Então, o povo do Antigo Testamento, lá em Israel, eles receberam a palavra com uma alegria, com uma emoção. Porque tudo que nós sabemos duas coisas de Deus. Primeiro, que Deus se revelou face a face, se fez conhecer, revelou a vontade dele. Então nós não somos mais um povo que anda no escuro, nós não somos mais um povo que anda palpando sem saber qual é o caminho, nós não somos ovelhas que não tem um pastor, nós sabemos qual que é a vontade de Deus, está escrito, nós sabemos. E a segunda coisa que nós sabemos é que Deus está perto de nós, que Ele nos ouve e Ele responde ao que a gente fala. E que Ele deseja estar próximo de nós, nos conduzir, nos orientar. Então, como é que eu hoje vivo essa palavra? Será que hoje, na igreja, aqui, só nesse grupinho,
Nós temos alegria no nosso coração, pela palavra que nos foi revelada e pela presença de um Deus tão vivo? Será que de verdade nós temos essa alegria dentro de nós? Ou nós temos colocado a nossa alegria em outras coisas, que não essa revelação dessa palavra? Está vendo como é que essas coisas são sérias? Por que a gente vai reduzindo tudo? Então é isso que Jesus foi questionando. Porque a palavra de Deus é o caminho que Ele nos dá. Jesus, quando Ele revela a palavra, é para nos tirar da terra do egoísmo para uma terra, para a gente viver a liberdade e a vida. O que aconteceu conosco? Nós já conhecemos a palavra, a gente já sabe o que é certo. E aí depois, e foi igual o povo lá no Antigo Testamento, quando eles tomaram posse da palavra, da terra, a gente esquece a palavra de Deus, esquece, a palavra está lá, a palavra existe como existe aqui. Existe. Só que a gente é tentado, né? Hoje, qual a grande tentação? É colocar a nossa segurança, a nossa alegria, não na palavra de Deus, mas em qualquer outra coisa. A gente coloca a nossa alegria, a nossa segurança, a gente é seduzido aonde não vai trazer segurança para a nossa vida, aonde não vai te dar alegria, aonde vai te decepcionar. Mas a palavra de Deus permanece ali. E aí a gente vai reduzindo o nosso cristianismo a práticas do mundo, a quase nada. Para e pensa, como é que a gente tem reduzido a nossa vida cristã ao fato de sermos cristãos, a ir à missa, fazer umas novenas de vez em quando, faz a quaresma de São Miguel, aí na época do Natal dá um monte de coisa para o povo comer na rua, quase mata o povo de tanta comida, no resto do ano ninguém come. É como se a gente precisasse descarregar a nossa consciência diante de Deus. Mas a gente não tem a palavra como aquilo que me orienta. Eu não tenho a palavra de Deus como aquilo que me conduz. Compreende a diferença disso? Isso é de uma seriedade. É aquilo que Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, que as doutrinas que ensina são apenas mandamentos humanos. Então, é uma hora da gente parar e pensar, nós ainda estamos a caminho. Qual é a minha relação com a palavra de Deus? Eu não posso falar que sou cristã e a palavra de Deus ser apenas algo que está escrito aqui, mas não está escrito aqui no meu coração. Não é aquilo que me faz fazer trilhar a minha vida e que faz tomar decisão na minha vida. Então, a gente precisa pensar. Se eu não penso, eu não vou entender o que está escrito lá no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nem vou pensar que eu fico usando o nome de Deus em vão. Nem penso que eu tenho que guardar dia santo, feriado e o domingo, que é sagrado. Vou vivendo de qualquer forma. Porque se eu faço isso, se eu for seguir a Deus, eu estou no mato, eu não vou roubar. Eu não vou levantar falso sobre a vida de ninguém. Nem vou ficar de olho comprido na mulher do outro, né? Nem no marido do outro. Nem Jesus fala, nem fica cobiçando as coisas do outro, não. Como ele dizia para Marta, para de ter olhar estrábico, Marta. Por que você está olhando para a vida de Maria que está aqui nos meus pés? Segue a sua vida diante de mim. E aí a gente se perde, porque como a palavra de Deus não é a nossa sustentação, e a gente está colocando a nossa alegria, a nossa segurança em coisas vãs, a vida, a gente não dá conta de nenhum vento, a gente cai. Porque ela não está verdadeiramente sustentada. Então, quando eu parei para pensar nisso, eu falei, meu Deus, que coisa tão grave que a gente vai deixando a palavra de Deus guardada. É como se ela não fizesse parte da nossa vida. Como se ela não fosse aquilo que me alimenta, que não fosse o eixo. Essa palavra tem o poder de nos transformar. Eu tenho que escutar essa palavra, como diz Tiago, não como mero ouvinte, mas aquela palavra que tem o poder de mudar a minha vida. Porque, afinal de contas, para onde queremos ir?
Afinal de contas, né? Qual é? Tudo que a gente busca na vida é uma coisa que se chama sabedoria. A sabedoria é a arte do bem viver, de descobrir qual que é de verdade o essencial. A arte de poder viver como um homem que agrada a Deus, para poder viver bem e morrer bem. Isso é a busca da sabedoria. Eu tenho visto São Bernardo de Claraval, vocês já viram alguma coisa de São Bernardo? E São Bernardo de Claraval fala que para a gente conseguir sabedoria, é muito interessante, que ele fala a sequência dos livros que a gente tem que ler. Que primeiro é para a gente ler Eclesiastes. A gente lê Eclesiastes inteiro, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E para entender que Deus é que é Deus, é o Senhor de todas as coisas, e que o mundo é oco, se você segurar nele, você cai. Mas você tem que ler Eclesiastes até o momento que ele já te lê. Já entenderam a relação? Não é leiturinha rápida, não. Lê, relê. Acho que está bom ler de novo. É assim, é para ler muito, mas é muito. Conheci um monge que leu mais de 20 anos só esses 3 livros. Eclesiastes, depois. Aí, quando você achar que Eclesiastes te leu de ponta cabeça, você vai ler Provérbios. Aí lê Provérbios todo. Ele falou que tinha lido Provérbios nos últimos 2 anos, 8 vezes. Depois que a gente entendeu tudo de Eclesiastes, Eclesiastes te leu. Depois que você leu Provérbios e Provérbios te leu, aí nós vamos ler Cântico dos Cânticos. Essa é a sequência para adquirir a sabedoria. É lindo, gente, é uma caminhada linda. A hora que vocês puderem ler São Bernardo de Claraval. Essa é a caminhada da sabedoria. Então, quando a gente busca pela sabedoria do mundo, é isso. Qual que é a arte de viver? Então, nós que já somos cristãos, para nós que já foi revelado quem somos, para que existimos, qual é a razão de estarmos aqui, a gente deveria ter uma alegria como ninguém. Uma alegria porque nos foi revelado de onde viemos, para que viemos, para onde voltamos. Mas nós, mesmo assim, não vivemos dessa alegria. Não temos alegria de conhecer essa palavra. Não temos alegria de viver essa palavra, porque não vivemos. Já falei com vocês que a gente escuta a palavra e pensa assim, fulano bem que podia estar aqui para escutar. Isso é para ele, direitinho para ele. Mas, ao contrário, eu tenho que pedir ao Espírito Santo, né? Que venha sobre a nossa vida na hora que a gente for escutar a palavra e que essa palavra tenha o poder de me transformar. Então, na hora que vocês estiverem na igreja para ouvir a primeira leitura, ouvir o salmo, ouvir a segunda, ouvir a palavra de Deus, o evangelho, cada vez que você for ouvir, clama pelo Espírito Santo, pede para ouvir, para abrir o ouvido do seu coração e fala que essa palavra entre no meu coração e me transforme, porque eu quero de verdade ter alegria de poder cumprir isso. Então, hoje, quando eu trago esse questionamento, né? Qual é a minha relação com a palavra de Deus? É o Evangelho. Qual é a minha relação com a palavra de Deus? De verdade, em que ponto ele está para ser o centro da minha vida? Para me ser tudo na minha vida ser norteado pela palavra de Deus. Isso é uma transformação que é verdadeira. É aí que vamos nos fazendo como discípulos do Senhor. E da mesma forma, né, são 2 grandes questionamentos que eu acho que o Evangelho me trouxe, né? Que a primeira é a minha relação com a palavra, conhecer os mandamentos e viver e basear a minha vida nisso, né? Naquilo que agrada a Deus, porque Ele revelou a vontade dEle para nós. Então, a lei do Senhor é revelar para nós a vontade dEle, porque Deus, nunca se esqueçam disso. O Senhor quer estar próximo de nós, de cada um de nós, para escrever conosco uma história de amor. Nós é que recusamos a presença dEle. É o inverso. Então, que Deus, né, Moisés fala isso para o povo, que as nações, quando virem eles, os israelitas, vão falar, que nação é essa que Deus é tão próximo deles, para que cada vez que eles passarem por alguma situação, eles chamam por Ele e Ele escuta. E Ele está presente, Ele caminha com esse povo, e Ele deu para esse povo conhecer a vontade dEle. E nós já conhecemos isso.
Então, essa proximidade, ela existe. E eu digo para vocês, onde que hoje, da mesma forma a gente pode dizer, que Deus é esse que nós temos, que se faz tão próximo de nós, tão próximo, que escuta tudo que eu falo. Aonde que eu posso viver essa proximidade de um Deus capaz de me transformar? Aonde? Nem fiz pergunta dos 10 mandamentos, falei com vocês. Então, a segunda pergunta, aonde... Nem fiz escolinha. Aonde que nós podemos ter? De que forma Deus é tão próximo de nós que é capaz de nos transformar? Eucaristia. Prestem atenção, que Deus é esse que vem na nossa miséria. São Boaventura falava, como é que pode ter passado pela cabeça do Senhor, que o Senhor ia entrar na latrina da minha imundície? Aonde passou na cabeça do Senhor, que o Senhor vai entrar dentro dessa minha imundície, Senhor? Mas Ele entra, da nossa imundície. Ele entra dentro da nossa miséria, com consciência, não é sem noção, não. Ele entra porque Ele sabe que Ele vai entrar, com o objetivo de nos centrar nele, de nos transformar. Porque quando eu penso, como é que eu vou chegar até Deus, que é tão puro, e eu tão impura? Quando eu tomo consciência da pureza, para chegar até Deus, como é que eu vou chegar até Ele? À medida que eu for transformada. Então, à medida que eu fizer de cada encontro com o Senhor, uma relação de amizade, os nossos encontros têm que ser transformados. Semana passada eu falava com vocês, quando comungarem, fala com Ele, fica comigo, Senhor. Fica comigo. E hoje eu estou falando para vocês, Senhor, me transforma. Que a sua presença, a sua santíssima presença, na minha miséria, na minha imundície, que eu tenho vergonha, cada vez que eu vou comungar eu falo com Ele, eu queria tanto ter um lugar tão limpo e arrumado para eu poder sentar, quem sabe deitar, passar umas horas, mas como é que nós vamos fazer isso, o Senhor não entrar e o Senhor mesmo fizer a limpeza? Eu preciso pedir ao Senhor que o Senhor entre poderosamente na minha vida com o seu Espírito e faça a faxina que precisa ser feita. Porque como é que eu vou chegar a Deus? E aí que é quando os fariseus, Jesus fala com eles, vocês estão preocupados com a mão suja? Claro que a gente não vai comer de mão suja. Mas não é isso que é para ser reduzido? Jesus fala, é de dentro do homem que sai tudo, né? As prostituições, os roubos, os adultérios, as ambições, as maldades, a malícia, a inveja, a arrogância. Então como é que Deus vai entrar nessa miséria que nós somos? Porque é o nosso coração que Ele escreveu. Que a gente olha para o outro que acabou de receber uma promoção e fala, por que é com ele, não é comigo? Que ódio, porque eu estou muito melhor que ele, sei muito mais do que ele, sou muito mais bacana que ele. Como é que é difícil se alegrar com a vitória do outro? Chorar com quem está passando uma tragédia não é difícil, não. Mas se alegrar com quem está tendo uma vitória espetacular na vida é duro. Você entala, fala, Jesus, mas essa pessoa acabou de chegar na igreja, você já deu um jeitinho na vida dela, né? Eu estou aqui pelejando tem anos. Na hora, mas na hora. Então ele fala, é do seu coração que sai isso. Então como é que eu vou entender que a minha relação com a palavra de Deus, ela é vital para mim, é o meu alimento, é o que me orienta. Tudo que eu vou fazer, eu teria que consultar a palavra, deixa eu ver o que o Senhor falou, para eu poder agir. Eu não posso agir como quem não conhece a palavra. Não posso. Porque a gente já escutou. Mas como diz São Tiago, a gente parece que ouviu, mas não é conosco. Não sejam meros ouvintes. O nosso tempo é muito curto. Porque Deus precisa de ir nos transformando para que a verdade possa habitar em nós. Nós não somos dono da verdade. Nem somos a verdade. A verdade é que nos arrebata, porque é Ele que nos pega. Da mesma forma como eu não posso achar que eu tenho os filhos. Tudo é dom de Deus. Essa palavra é um dom que Ele nos deu, é um presente que Ele nos deu, conhecer qual é a vontade dEle e poder tê-lo tão perto de nós, nós podemos comungar todos os dias. O dia que a gente entender a Eucaristia, nós vamos lamentar não ter valorizado a Eucaristia como deveria termos valorizado, e por não lutar para receber a Eucaristia todos os dias, por não ter entrado nos templos escondido mesmo, para receber a Eucaristia escondido nessa pandemia. Como que nós permitimos ser desnutridos na alma?
Isso é um absurdo, mas nos desnutrimos. É triste. Por quê? Porque não é vital para nós. Então, quanto nós somos indiferentes, quanto nós temos que pedir perdão demais a Deus pela nossa indiferença com a palavra, com a indiferença diante da Eucaristia. A gente anda como sabe onde é que está. Que você está falando? Estou reduzindo a Eucaristia, estou reduzindo a igreja, estou reduzindo ser cristão a práticas humanas. Está errado. Ele é o Senhor absoluto. Ele como dom, Ele nos deu isso como dom. O povo de Israel tinha uma alegria imensa por ser conhecedor. Nós mal sabemos o que está escrito na palavra de Deus. Eu nem vou perguntar quanto tempo vocês estão lendo a Bíblia todos os dias, é melhor nem perguntar. Porque é o nosso alimento, é o nosso sustento. Isso aqui é uma carta dele de amor para nós e que nós ignoramos. Então temos que pedir perdão pela nossa indiferença diante de tudo isso. De um Deus tão perto de nós. E como é que nós estamos vivendo essa relação? Então nós não caminhamos do ponto de vista espiritual. Nós não damos um passo à frente, porque não tomamos atitude. Deus precisa que a verdade para chegar no mundo, ela tem que chegar em mim, em você, porque quando Ele instalar em nós, nós vamos revelar isso ao mundo. Então o cristão, igual o povo de Israel, a nossa marca, eu já falei mais de uma vez, tem que ser alegria. Como é que um cristão, sabendo que tem o dom que foi revelado, que é a palavra de Deus, e uma presença de um Deus tão perto de nós, como a Eucaristia, um Deus vivo, consegue ser triste? Está uma coisa errada. Porque a alegria verdadeira, vinda de Deus, por si só, ela é força missionária. Por ela só, ela é uma força de missão. Porque a sua alegria tem que contagiar onde você chegar. Não é alegria que depende do que aconteceu externamente, não. É a alegria da certeza que eu tenho uma luz que conduz os meus passos, que é a palavra de Deus. É a luz que me guia, que me orienta. Como é que eu faço esse caminho? Vai lá e consulta o que Jesus falou, o que Deus Pai falou, está aqui, está escrito. Mas eu vou seguir qualquer coisa, vou olhar o horóscopo, como é que vai estar, né? Vou ver Búzios, o tarô, sei lá, qualquer coisa disso, vou consultar essas coisas, mas eu não consulto a palavra e nem me ajoelho diante do Santíssimo e consulto quem sabe. Nós precisamos de transformar, nós precisamos de verdade ser purificado. Então é à medida que eu encontro com Ele, é à medida que eu vou encontrando, que eu vou permitindo. E aquilo que eu disse, os nossos encontros têm que se transformar numa relação de profunda amizade, para permitir que Deus nos conduza. Nós precisamos de pedir isso a Deus. Senhor, até aqui eu andei meio dormindo com essa palavra de Deus. Tem quanto tempo vocês não carregam a Bíblia? Porque vocês entram num lugar, a pessoa te vê com a Bíblia, a pessoa até olha e fala, o que será que essa menina está carregando? No mínimo ela é crente, né? Aí eu viro bem para a pessoa ver que eu sou cristã, eu viro bem, se ela tiver dúvida, eu falo, é a Bíblia, a palavra de Deus, conhece? Não tenham vergonha. A gente esconde, fala, não, o que a pessoa vai pensar de mim? Que eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Que eu estou caminhando porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero a vida eterna, então eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu não posso ficar com essa vida mais ou menos, sabendo que eu já conheço as coisas, já foi revelado. Falta em nós, sabe o que? Atitude. O dia que o cristão tiver atitude, nós vamos pôr fogo no mundo. Já falei isso mais de uma vez. Mas é o fogo do bem, né? Que é o fogo do Espírito, né? É preciso que a gente tenha coragem. Então é preciso que hoje vocês pensem qual é a minha atitude diante da palavra. Como é que eu tenho vivido isso? Se eu tenho colocado a palavra de lado e vivido a minha vida, falo, Senhor, eu vou ali resolver umas coisas, depois nós conversamos. Tá? Porque já cheguei até aqui, vou ali resolver umas coisas, vou viver um pedaço, depois eu volto. Isso não existe. Nós temos que tomar consciência demais de quem somos. Só existimos por um livre-arbítrio da vontade de Deus. Pensa nisso, já é uma responsabilidade. Isso é um sonho de amor dele. Né? E eu tenho pensado muito numa palavra de Jesus na cruz. Tudo está consumado. Então toda noite quando eu vou rezar eu penso, será que hoje, nesse dia, eu consegui consumar tudo aquilo que ele pensou para mim hoje? Será que eu consegui viver aquilo que ele deseja
hoje. Estive atenta a tudo que ele queria hoje, mas se eu não tiver com o olho nele, tiver com o olho estrábico na vida do meu irmão, eu estou sempre comparando. Outro dia tinha uma residente lá angustiada, ai, Filó, as coisas da mídia. Eu falei, minha filha, presta atenção, olha para a cruz. Hoje eu despedi de uma turma, falei com eles, segue a vida de vocês como médico olhando para a cruz. Fica olhando para os colegas que estão fazendo nada, não. Olha para a cruz. Porque se ele te deu esse talento, e peça a ele que você possa exercer a sua vocação de médico aonde ele precisa, para se aliviar a dor e o sofrimento de alguém. Você já cuidou de um, já está muito aos olhos do Senhor. Então, segue a sua vida olhando para ele. Não olhe, não tenha um olhar estrábico, mas tenha a alegria dessa pertença. Fomos batizados, somos da família de Deus. A palavra de Deus não é para nos oprimir, é para nos libertar. Deus nos tira de um país para o outro, do egoísmo para a liberdade e para a vida. Então a palavra de Deus nos liberta, ela não nos oprime. Fala, ai Filó, esse tanto de mandamento de Deus. O dia que eu entender aquilo que Jesus disse, amarás. Quer dizer, um dia vocês vão amadurecer para poder amar a Deus acima de todas as coisas. Um dia. O dia que vocês amadurecerem, o dia que vocês levarem a sério tudo isso que é dito para vocês. O dia que vocês entenderem que eu questiono vocês. Para quê? Para que vocês acordem e caminhem melhor. E foi tão interessante esses dias, lá no CTI, que a gente tem que debochar de tudo para dar conta, né? Tanto sofrimento, tem hora que a gente tem que fazer umas piadas para dar conta. E aí chegou um cirurgião muito bonito, e uma plantonista falou, ah, meu Deus. Eu falei, menino, olha para a cruz, lembra que você é casada, tem menino? Aí, olha que interessante, que nós vamos ser tentados a vida inteira, mas aí você fala, por amor a ti, né, Jesus? Isso não é nada, que você é um espetáculo, né? Tenha coragem de dizer isso. Tenha coragem de resistir à tentação. Porque sabe por que a tentação é tão interessante? Porque ela vai nos centrando em Deus. Nos centrando, fala, só aí Jesus é 10 vezes mais bonito que isso. Fala com ela, presta atenção. Eu falei, eu nunca vi, não precisa não, você vai ver um dia na eternidade. Por enquanto, só acredita no que eu te falo. E não olha para cá não, olha não, fala, bobagem, isso aqui passa, é igual a flor do campo. Ó, de manhã está bonitinho, de noite murcha, larga o tempo para lá. Vamos levando, não cai nisso não, que não dá certo. Falei, mas tem que conhecer a palavra e falar, não se seduza, minha amiga, não vá, porque isso aí não dá certo. Porque a gente tem que rir, é tanto sofrimento, que de vez em quando a gente dá uma debochada, abre um parêntese para divertir, né? Mas é porque a tentação nos centra, nos revela a quem de verdade. A quem de verdade é o Senhor e o centro da nossa vida. Então que hoje a gente possa sair daqui pensando nisso. Como eu tenho me posicionado diante da palavra de Deus? Né? A gente precisa das graças dele, para entender que essa palavra veio para nos libertar, que essa palavra veio para nos transformar, que essa palavra veio para nos dar a vida, para nos tirar das trevas, para tirar da escuridão, nos trazer a luz, que é Jesus. Essa doçura, esse dom maravilhoso que Deus nos deu, que é Ele, a palavra de Deus encarnada, que veio nos trazer o caminho. Não existe nada mais doce, nós não poderíamos ter condição de desejar uma coisa melhor no mundo do que Jesus. Ele é o nosso grande presente. Né? Não existe uma coisa, nós nunca vamos pagar o Pai por ter nos dado algo tão doce como Jesus. Né? Então vamos pedir a Nossa Senhora, que sempre esteve tão atenta, para fazer com que a gente entenda que a nossa vida, que ser cristão, que viver aqui, que a nossa missão é estar atenta para escutar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Isso consiste a nossa vida de cristão. É estar atento ao que Ele fala, não que o mundo te seduz. Porque é muita palavra, é muito som. O mundo é muito barulhento e traz muita coisa que não pertence ao Senhor. Mas a nossa missão, a nossa função como filho de Deus, é purificar o nosso ouvido para ouvir o Senhor. É isso que nós temos que aprender. E fazer na nossa vida a vontade dEle. Para isso nascemos. Somente para amá-lo, para servi-lo. E para que a nossa vida possa glorificar o Deus a quem cremos. Só para isso estamos aqui. Estamos reduzindo o nosso cristianismo a nada. Acorda. Nossa missão é isso tudo. Para que com isso a gente ponha fogo no mundo. Nossa Senhora foi aquela que escutou.
escutou, acreditou, e por isso Deus fez o que fez na vida dela. Então, que ela interceda por nós, né? Que nesse momento que eu quero encerrar com a Ave Maria, sempre estou pedindo a ela as graças, que ela olhe para nós como filhos, e que ela sabe, ela como mãe, a graça espiritual que cada um precisa para dar conta de viver isso que acabamos de conversar, de fazer da nossa vida de verdade, da palavra de Deus, como ela fez, o sustento para a vida dela. Por isso ela permaneceu de pé, a confiança dela era absoluta. A palavra de Deus, ela é sacramental, por isso ela realiza o que está escrito. Por isso que quando o padre fala ali na hora da consagração, como a palavra é sacramento, a palavra de Deus faz as coisas acontecer, ali tem Jesus vivo, porque é sacramento. Não é igual a nossa palavra que é vã, a palavra de Deus é sacramento. Então Nossa Senhora escutou, e por isso nela realizou. E nós temos que ouvir a palavra de Deus, para que em nós se cumpra também a vontade de Deus. Mas somente pela intercessão de Nossa Senhora, na nossa vida, que nesse momento possa olhar para cada um de nós como filho, e levar Jesus a nossa necessidade espiritual, falar, ela precisa desta graça, para que ela dê conta de cumprir a vossa santíssima vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedir para te dar. É interessante que quando o anjo aparece para Nossa Senhora, e dia 8 a gente comemora a natividade de Nossa Senhora, o anjo fala com ela, descerá sobre você o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando desce, ele desce para gerar vida. Que nessa noite, através das palavras da doutora Filó, como ela disse que a alegria daquele que permitiu que a luz do Senhor entrasse no nosso coração, a alegria que permitiu que o Espírito Santo descesse e gerasse vida, que nessa noite a gente permita que o Espírito Santo desça e gere vida em nós, como fez com Maria. Tem uma música antiga que fala assim, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu. Ao invés de cantar deixa, nós vamos cantar deixo. Abro bem as portas do meu coração e deixo. Vamos cantar? Deixo a luz do céu entrar. Deixo a luz do céu entrar. Abro bem as portas do meu coração. Abro as portas do meu coração e deixo a luz do céu entrar. E que essa música, a gente vai para casa dizendo para o Senhor que a gente deixa a luz dele entrar em nós. E que essa luz inunde a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho e por onde a gente for. Deus abençoe, vão em paz, em segurança, até semana que vem, se Deus quiser. Deixo a luz do céu entrar.